O São Paulo chegou à conclusão que sofreu vários prejuízos com a dispensa do jovem Endrick em 2016 e decidiu abrir uma investigação interna para avaliar as responsabilidades do caso, segundo apurações da ESPN. O atacante, que tem apenas 16 anos, foi vendido pelo Palmeiras ao Real Madrid no começo deste mês por quase 400 milhões de reais. O time alviverde oficializou o negócio no último dia 15. Com a decisão, o clube tricolor já começou a levantar todas as documentações que foram assinadas em Cotia, onde fica a estrutura da base e também no futebol profissional à época. A avaliação interna é de que o São Paulo perdeu muito com a decisão de dispensa de Endrick, uma criança que tinha entre 9 e 10 anos naquele momento, e que os prejuízos são técnico, financeiro e até de imagem. O resultado de toda a investigação será levado para a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo, isto caso os responsáveis tenham sido conselheiros. Se o apontamento for para funcionários, o mesmo será encaminhado para tratamento via regras de compliance do clube. Em 2016, o São Paulo tinha como presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e a diretoria era composta por José Alexandre Medices da Silveira, vice-presidente, e José Jacobson Neto, diretor, além de Gustavo Vieira de Oliveira, diretor executivo. Em julho deste ano, o próprio Endrick fez postagem em uma de suas redes sociais, lembrando a sua dispensa da agremiação tricolor. Entre outras coisas, escreveu, abre aspas, São Paulo, não conseguimos arcar com a moradia e emprego para os seus pais. Você está liberado, fecha aspas. Um dos maiores clubes do futebol brasileiro, o São Paulo possui uma sala de troféus recheada com 22 títulos estaduais, 3 da Copa Libertadores e 6 do Campeonato Brasileiro. Nenhuma delas, no entanto, chama tanta atenção como as taças dos títulos mundiais, conquistados em 1992, 93 e 2005. Maior campeão mundial entre os clubes brasileiros, o clube já sabe que terá bastante dificuldade para repetir a façanha no futuro. Isso porque, com meio à Copa do Mundo do Catar, a FIFA anunciou um novo formato para o Mundial de Clubes. A proposta no papel desde 2019, enfim, foi confirmada por Gianni Infantino, presidente da entidade. O novo formato irá estrear em 2025 e será disputado de 4 em 4 anos. A primeira sede ainda não foi definida, mas já é certo que o torneio contará com 32 clubes. Infantino declarou que o Mundial de Clubes será como uma Copa do Mundo. Segundo a apuração do GE.com, a Europa deve ser o continente com mais representantes. Além da UEFA, Associação de Clubes Europeus, querem que o continente tenha 12 representantes. É a condição que apresentaram para apoiar a competição. Além da novidade, a FIFA também anunciou a criação do Mundial de Clubes feminino. O São Paulo divulgou nesta segunda-feira sua lista de inscritos para a disputa da Copinha. O técnico Juliano Belletti, que dá seus primeiros passos na carreira à beira do campo, relacionou 30 atletas para a disputa do principal torneio de base do Brasil. Um dos destaques da lista é Patrick, o lateral esquerdo que acumula convocações para as seleções brasileiras de base, disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior e logo em seguida se apresentará para o torneio sul-americano Comebol 2023, que será realizado na Colômbia e definirá quais seleções da América do Sul se classificarão para o Mundial Sub-20. Patrick fez sua estreia como profissional neste ano, na partida contra o Fluminense no Morumbi, e disputará sua última Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador é uma das principais promessas do tricolor e vem sendo acompanhado de perto por Rogério Ceni. Neverton, por sua vez, é um dos atletas mais novos com grande potencial. Aos 17 anos, o atacante chamou a atenção de Juliano Belletti e, apesar de estar iniciando na categoria sub-20, já garantiu sua vaga na Copinha. Por falar em Belletti, o novo treinador do time sub-20 do São Paulo terá a responsabilidade de manter o trabalho de alto nível executado por Alex, seu antecessor. O ex-lateral direito é mais uma aposta da diretoria são paulina para comandar a última categoria antes do profissional, devido ao seu conhecimento tático histórico não só no tricolor, mas também no futebol mundial. A lista completa dos inscritos do São Paulo para a Copinha é a seguinte: goleiros Lorenzo, Arthur, Leandro e Roberto, laterais Kaique, Rafael, Luiz Felipe e Patrick, zagueiros Andrade, Ítalo, Belém e Lucas Inácio,
volantes Vinícius, Léo Silva, Negruti, Cauã Luca, Mateu Amaral e Brian, meios-campistas Paulberg, Pedrinho e Bauer, atacantes Luiz Henrique, Maioli, Neverton, Brito, João Adriano, João Gabriel, Asis, Thales, Vander e Cauê. Após mais uma temporada que deixou muito a desejar, o São Paulo resolveu abrir um pouco os cofres e foi ao mercado da bola atrás de melhorar o time para 2023. Entretanto, a maioria das contratações não tem agradado muito aos torcedores, que acreditam que dava para esse montante ser melhor investido. Por exemplo, o São Paulo se livrou de alguns nomes como Nahuel Bustos e Nicão, mas tem investido muito em chegadas nesse setor com nomes como Pedrinho, Rato, Marcos Paulo e mais. Porém, Ceni e companhia não parecem estar satisfeitos com as opções ofensivas para 2023. Isso porque, segundo o jornalista Gabriel Sá, da Jovem Pan, o São Paulo está conversando já faz alguns dias com o atacante Kleber, de 26 anos e que atua pelo Ceará. A princípio, o objetivo é trazer o atacante de maneira definitiva, adquirindo de vez boa parte dos seus direitos econômicos. Segundo o Transfer Market, o atleta é avaliado em 5 milhões de reais. O Cruzeiro recebeu na manhã desta segunda-feira os atacantes Wesley e Nicão. Os jogadores chegaram juntos a Belo Horizonte, segundo apurações do GE, em um voo particular. Nicão chega a Belo Horizonte para assinar contrato de empréstimo por uma temporada, em acordo costurado entre Cruzeiro e São Paulo. Os clubes entraram em acordo sobre a divisão no pagamento de salários. O atacante terá direitos econômicos fixados no contrato de empréstimo, caso queira adquiri-lo pós-vínculo temporário. O atacante tem 30 anos. Os dois reforços do Cruzeiro são agenciados por Paulo Pintombeira, empresário com boa relação com Ronaldo Fenômeno. Já segundo o jornalista Eduardo Afonso, o empréstimo de Nicão ao Cruzeiro tem os salários e encargos pagos integralmente pelo time mineiro. O São Paulo recebe 1.200.000 pelo empréstimo e deixa de pagar luvas no período, algo em torno de 5 milhões. Direito após o fim do empréstimo estipulados em 8 milhões de reais. A Copa Sul-Americana tem mudança no regulamento. Os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana passarão de fase para disputar um mata-mata contra os terceiros colocados da Libertadores. Os vencedores se classificarão para enfrentar os líderes de cada grupo da Sul-Americana. Segundo informações do jornalista Gabriel Sá, um dos nomes que o São Paulo FC está de olho para a zaga é Alan Franco, do Atlanta United. Tentativa é por empréstimo com opção de compra. É um desejo antigo da diretoria. Outros nomes também foram consultados. O São Paulo e o Atlético Mineiro entraram em acordo para que Igor Gomes seja jogador do Galo. O tricolor paulista fica com 15% dos direitos. O negócio deve ser sacramentado em breve. O São Paulo deu sequência à sua pré-temporada com treino na manhã desta segunda-feira, dia 19, no CT da Barra Funda, e abriu uma nova semana de preparação. Após um circuito físico para o aquecimento sob a supervisão dos preparadores, o técnico Rogério Ceni dividiu o plantel em 3 grupos e promoveu uma atividade que visava a troca rápida de passes em espaço reduzido e a movimentação constante em áreas delimitadas do gramado. Houve ainda um complemento físico, orientado pelos preparadores, e concluiu mais um dia de trabalho do elenco de olho nas competições de 2023. Segundo informações do blog do Menon, o Lisieiro aceitou fazer a lateral esquerda na sua volta a São Paulo. Com isso, no início da temporada, será o reserva de Wellington na função. A aposta do clube em um crescimento técnico de Wellington é grande. Os salves de hoje são para Dave Cavalcante, de Manaus, e Souza Júnior, de Manaus, Amazonas.